das estrelas do futebol para a estrela da investigação científica do espaço. Miguel Gonçalves, bom dia. Vamos lá para a última fronteira, vamos trazer aqui as novidades. Para já vai-nos trazer arqueologia estelar, não é? Graças a esse telescópio que falas muito, que é o Chandra. Sim, e é mais uma demonstração de como a capacidade tecnológica do Chandra continua a deslumbrar-nos. E a arqueologia por uma razão simples, porque nós vamos conhecer um casal de estrelas. Bom, não sei se podemos chamar neste momento casal de estrelas. Estamos a falar de um buraco negro e uma estrela mais pequena do que o nosso Sol. E este buraco negro tem cerca de 7 vezes a massa do Sol, não é daqueles gigantescos, é um buraco negro de massa estelar. E contou uma história, este casal contou uma história, porque antes não era um buraco negro e uma estrela de pequena massa, eram duas estrelas, uma delas gigante. Nós sabemos que as estrelas gigantes queimam muito rapidamente o seu combustível, portanto duram pouco tempo, têm uma vida muito curta, alguns milhões de anos, poucos milhões de anos. E o que nós desconfiamos fortemente é que quando explodiu, como esta animação, quando explodiu esta estrela gigante, derramou, fez chover autenticamente grandes partes da sua própria constituição na estrela companheira. E então tornou-se num buraco negro, então com 7 vezes a massa do Sol. Então começaram a girar, um à volta do outro, e começaram-se a aproximar, e repara como isto é interessante. O buraco negro começou então começou a sugar matéria da estrela vizinha, começou a sugar provavelmente alguns dos seus próprios detritos que tinham caído sobre a sua estrela. Nesta animação que nós estamos a ver, quase que assim como uma espécie de vampiro, parece um vampiro autenticamente, este buraco negro, a puxar alguma dessa matéria. Onde é que entra aqui a pureza tecnológica do Chandra? É que nesta dinâmica toda há todo um conjunto de ventos que são separados pelo próprio buraco negro. E o Chandra, isto é absolutamente notável, conseguiu identificar 18 elementos químicos diferentes que foram superados pelo próprio buraco negro, realçando também a química riquíssima que este tipo de eventos tem. Nós já, antes do Chandra, não teríamos esta capacidade tão explícita de encontrar toda esta química riquíssima à volta de um buraco negro. E também sabemos que, à custa desta arqueologia, conseguimos fazer a história para trás. Quem é que era a estrela progenitora antes do buraco negro? Seria provavelmente uma estrela com cerca de 25 vezes a massa do nosso Sol. Eu fico sempre curioso com estas histórias, porque há aqui um enigma sempre presente quando nós temos um par de estrelas em que um deles é um buraco negro, e que é o seguinte: como é que aquela estrela companheira terá sobrevivido à explosão da supernova? Essa é sempre uma grande questão que os astrónomos têm, porque nós ainda não apanhamos um sistema destes em que em que a supernova explode e nós estamos a assistir em direto com uma companheira ao lado. Portanto, ainda não assistimos a um caso apanhado em flagrante com essa dinâmica. Porque há uma clara influência, uma vez que depois foi absorvida a matéria que foi expelida pelo exatamente, mas primeiramente como é que sobreviveu? Sim. Porque é uma explosão dantesca, uma explosão de uma supernova. Portanto, não deixa de ser curioso este caso trazido pelo Chandra. Continuamos na senda das explosões, mas desta vez vamos até a Próxima Centauri, é a estrela mais próxima de nós depois do Sol. Estamos a falar de uma estrela mana vermelha. Olha, é precisamente o oposto de uma gigante que deu origem ao buraco negro. É uma anã vermelha com cerca de 12% da massa do Sol, apenas 12%. As anãs vermelhas são as estrelas mais populosas da Via Láctea. Cerca de 70% das estrelas são anãs vermelhas. Nós não temos essa percepção, até porque a olho nu não conseguimos detectá-las. Elas são muito pouco brilhantes, mas têm uma vida muito tranquila, muito zen, porque demoram muito tempo a consumir o seu combustível. Mas, por outro lado, e isto são estudos que nos dão estas revelações mais recentes, são estrelas que são aparentemente zenas. Elas também têm explosões, não são tão poderosas como o Sol, mas têm explosões que, se pudéssemos medir, são aparentemente do tipo da segunda explosão mais poderosa que o Sol tem. Isso é notável. Para uma estrela como uma anã vermelha, olha, como Próxima Centauri, que tem apenas 12% da massa do Sol, conseguir atingir esse tipo de explosões é extraordinário. E este estudo que foi agora revelado, do ALMA, o Conjunto de Radiotelescópios do ESO, observaram Próxima Centauri durante 50 horas. Em 50 horas, Daniel, faz ideia da quantidade de explosões de flares que foi registado. 463 flares que teve esta anã vermelha, que duraram entre 3 a 16 segundos. Sabemos também que há explosão e depois, como acontece em qualquer explosão, o brilho baixa muitas vezes drasticamente. Não foi o caso sequer, baixou não tão drasticamente como isso. E a pergunta que se coloca é: nós conhecemos garantidamente 2 planetas a girar à volta de Próxima Centauri. Um deles muito próximo de Próxima Centauri, que tem sempre a mesma face virada também para a Próxima Centauri, e a pergunta que se coloca é: consegue também sobreviver?
a este tipo de explosões. Nós não temos essa garantia, mas há ali pelo menos um destes exoplanetas está na chamada zona de habitabilidade desta estrela. Isto é, com teóricas possibilidades de ter água líquida à superfície. Mas repara como isto pode ser arrasado com toda esta história eruptiva, extremamente energética da Ana Vermelha. É que mesmo se estiver na zona de habitabilidade, estas explosões podem ameaçar tudo e todos. Qual pode ser a salvação para estes exoplanetas? É que há uma outra teoria associada à explosão de estrelas anas vermelhas que diz o seguinte: elas muito provavelmente explodem, mas é a partir dos polos. Os planetas giram à volta das estrelas junto ao seu equador e, portanto, potencialmente podem não estar na linha, digamos assim, destas explosões. Okay. Por isso é que nós precisamos conhecer tão bem Próxima Centauri, porque a maior parte das estrelas são anãs vermelhas. E, portanto, estudar a habitabilidade dos mundos passa também por conhecer melhor. Olha, por falar em habitabilidade, há aí já sugestões para futuras construções em Lua e em Marte, por exemplo, com base ou inspiração em cogumelos. Conta-nos lá essa história. São os Smurfs. Olha, Smurfs, eu sou contra, não é? No espaço sideral e em Portugal diz trunfos. Era trunfos, não é? E no espaço sideral também. Vamos levar-os aos trunfos. E o que é que tem a ver com estas imagens que nós estamos a ver, nomeadamente o MicoHub, o projeto MicoHub? Lembras-te das casas dos trunfos? O que é que eram feitas? Sim, são cogumelos. Cogumelos, não é? De cogumelos. Ora, nós estamos habituados aos cogumelos, são deliciosos, nomeadamente a sua tampazinha, a sua própria estrutura, mas muitas vezes é totalmente esquecida as raízes dos cogumelos. Não achamos grande piada àquilo, excepto a NASA. A NASA associou-se, então, a uma empresa, a MicoHub, que planta cogumelos de várias variedades, sobretudo numa zona da Nigéria, onde, como podes imaginar, o tecido social e económico é muito baixo. Esta empresa ajuda também as povoações através do cultivo de cogumelos. E a NASA interessou-se nos cogumelos pelo seguinte: é que conseguiu perceber que as raízes dos cogumelos, quando devidamente tratadas, aliás, podem dar origem a isto que nós estamos a ver. Autênticos tijolos, modelos de construção, tijolos de construção para casas. Casas elas que foram financiadas por projetos da NASA. E se a NASA estão a pensar, obviamente, em quê? Lua, Marte. Porque eles perceberam, nesta investigação, neste projeto da NASA, que se colocarmos ali um solo nutritivo parecido com aquele que encontramos também em Lua e em Marte, há certos tipos de espécies de cogumelos que podem crescer muito rapidamente. E aquelas raízes, quando tratadas, podem dar origem a tijolos, materiais de construção de habitats, até muito mais eficientes do que aqueles que são construídos com os tijolos tradicionais. Para teres uma pequena ideia, este tipo de material consegue resistir muito mais ao fogo, não liberta gases, como o plástico ou a cola, consegue até ser um meio de reciclagem de gases do interior dos habitats e é muito mais económico. Uma casa construída à custa deste tipo de raízes de cogumelos custa aproximadamente $8.000. E, portanto, a NASA pensa neste tipo de materiais para ir para a Lua, para ir para Marte, mas, obviamente, para ter impacto também na Terra, na construção da habitação social, por exemplo. E, como podes ver, é absolutamente notável, porque nós não passaria pela nossa cabeça utilizar, no fundo, raízes de cogumelos para construir habitações. Há uma nova palavra, tudo isto. Micoctura. É a arquitetura com as raízes dos cogumelos. Não deixa de ser... Olha, esta imagem é particularmente interessante. Repara como é extremamente resistente. Dos nossos cogumelos é do lado direito e é profundamente resistente. E agora tens 1 minuto e meio para mostrar essa pilha de livros. Vamos lá. De Temas e Debates e de Alfonso Arias, a célula, grande construtora da vida, é uma autêntica biografia da célula e como é que evoluiu ao longo da história do nosso planeta até chegar aos patamares que tem hoje e que ainda não parou esta evolução. Depois, ainda na área da biologia, biodiversidade e da Terra, o nascimento da Terra, como o nosso planeta gerou a vida, a das edições do Desassossego, do Grupo de Saída de Emergência e Ed Ferris Jabre. Depois da gradiva Almanaque do Carbono, ainda vamos a tempo. É um estudo feito por mais de 90 cientistas de todo o mundo, ricamente ilustrado. O título dá-nos esperança. Ricamente ilustrado, com imensos gráficos e animações que permitem explicar que o carbono pode ser amigo, mas também inimigo, como é óbvio. Depois do duo dinâmico extraordinário, gosto muito deles, David Marçal e Carlos Fiolhais, a nova edição revista e aumentada de Pipocas com Telemóvel e outras histórias da falsa ciência, como é que é apresentado muitas inovações, até estudos científicos, tecnológicos, mas que se calhar não são propriamente a verdadeira e a saudável ciência.
Em boa hora, a Gradiva e a coleção Ciência Aberta volta a publicar uma reedição de Nem Sempre a Brincar, Sr. Feynman, novos elementos para o retrato do físico enquanto homem. Da Ciência Viva, o 5º volume de Mulheres na Ciência, a presença de mulheres extraordinárias no nosso país. E depois, Lendas das Estrelas, Mitologias e Sabedorias dos Céus. Para os mais pequenos, é um álbum ilustrado também da nossa própria história com o céu. Muito bem, Miguel. Obrigado aí pelos livros, pelas sugestões Obrigado. e por mais novidades do mundo da astronomia. Estamos a chegar ao final desta hora, fazemos uma pausa, já voltamos com mais notícias. Até já.